Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Queridos irmãos, celebramos hoje com muita alegria e júbilo a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Quem foi São Mateus? Mateus, filho de Alfeu, como diz São Marcos, no capítulo 2, versículo 14 do seu evangelho, chamava-se também Levi, pelo costume que tinham os hebreus de muitas vezes ter o segundo nome romano, como Saulo e Paulo. Logo depois do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, o santo passará a ser conhecido somente pelo primeiro nome, que significa dom de Deus. Embora Eusébio, o pai da história da igreja, que viveu entre os anos 260 e 341 d.C., diga que Mateus era sírio, de acordo com a tradição, ele era galileu, e mesmo segundo alguns, de Caná da Galileia, onde Cristo Jesus operou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Como nenhum dos três evangelistas que narram a vocação de São Mateus menciona que, ao abandonar tudo, ele tenha também deixado a família, pode-se supor que era solteiro quando encontrou Jesus Cristo. Coletor de impostos para os romanos, rico, deixou sua banca para seguir a Nosso Senhor, tornando-se um dos primeiros apóstolos. Essa profissão, que consistia em ter comércio público e banco aberto para passar letras de câmbio, expedir mercadorias, arrecadar tributos e passá-los a Roma, era muito mal vista pelos judeus, pelo que os chamavam pejorativamente de publicanos. Ainda mais porque, sendo uma profissão muito lucrativa, proporcionava a eles muitas ocasiões de procurar ganhos ilícitos. Segundo o hagiógrafo grego do século X, Simeão Metafrastes, principal compilador das legendas dos santos no calendário da Igreja Bizantina, o santo era o chefe e o principal dos publicanos que residiam na cidade. O futuro apóstolo vivia em Cafarnaum, importante centro de tráfico às margens do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia. Ele próprio nos narra o seu encontro com Jesus. O Divino Mestre acabara de operar em Cafarnaum mais um dos seus estupendos milagres, curando o paralítico, que de modo dramático os companheiros haviam feito descer do teto em meio à sala em que estava o Messias. Pouco depois, passando Jesus dali, viu, sentado ao telônio, um homem por nome Mateus, e lhe disse: "Segue-me." E ele, levantando-se, seguiu. São Marcos e São Lucas dão praticamente a mesma versão. O santo, então, para comemorar o seu chamado para o colégio apostólico, ofereceu-lhe um grande banquete. Porém, é preciso notar que, apesar dos publicanos serem tidos como pecadores pelos fariseus, sua profissão era lícita e muitos deles eram judeus praticantes e agiam de boa fé. Dom Gerger afirma: Mateus tinha uma alma reta e, iluminada por Deus, deixou tudo, cedeu a outro seu ofício e seguiu Jesus. Desde então mereceu com razão ser chamado Mateus, o dom de Deus. Mas quão maior era o dom que Deus lhe fazia que o que Mateus fazia a Deus. O mestre veio escolher o que no mundo havia de mais baixo, mais desprezado na ordem social, para convertê-lo em príncipe de seu povo e elevá-lo à dignidade mais alta que existe na terra, depois da dignidade da maternidade divina, a dignidade de apóstolo. Dom Gerger segue a tradição de que São Mateus morreu na Etiópia, não é da África, de onde seu corpo foi levado para Salerno. A igreja catedral dessa cidade lhe está dedicada. Clemente de Alexandria diz que São Mateus era de grandíssima austeridade de vida e a tradição conta que morreu Marte por haver defendido os direitos da virgindade que se oferece a Deus. O martirológio diz dele neste dia: na Etiópia, o natalício de São Mateus, apóstolo e evangelista, que sofreu o martírio quando pregava naquela região. Seu evangelho, escrito em hebraico, foi achado junto com o corpo do bem-aventurado apóstolo Barnabé, no tempo do imperador Zeno, por revelação do próprio Mateus. Oremos, amados irmãos e irmãs.
Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo. Dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Mateus, rogai por nós. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.